Queridos, todos que têm um exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, abra sua Bíblia juntamente comigo, no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante da face do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Meus irmãos, quando nós analisamos os dois livros, tanto o primeiro como o segundo livro dos Reis de Israel, na Bíblia hebraica, esse livro é um composto de um único livro. E quando nós analisamos dentro da divisão veterotestamentária, ou seja, do Velho Testamento, nós vamos perceber que este livro, ele nos dá informações históricas, pois está classificado entre os livros históricos. Quando nós analisamos o capítulo de número 17, e nós recorremos ao contexto remoto, versículos anteriores, nós vamos perceber que quem estava sentado no trono de Israel, na cadeira de Samaria, era Acabe. A Bíblia vai dizer que Acabe, ele havia se casado com uma mulher maligna, que no livro de Apocalipse chega a dizer que ela era profetisa. O nome dela era Jezabel. A Bíblia vai dizer que ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. O nome Etibaal significa consagrado a Baal. Jezabel casa-se com Acabe em uma aliança política. Como naquela época Baal já estava em ascensão no meio dos Sidônios, ou seja, era a divindade adorada, porque eles acreditavam que Baal era o deus da fertilidade. E todos nós sabemos que Israel dependia da agricultura para o seu sustento. Quando Acabe casa-se com Jezabel, o objetivo dele casar-se com Jezabel foi em ganhar força política, em ganhar força bélica, em ganhar força espiritual. Com isso, Jezabel então começa a gestar o culto a Baal, e o culto a Jeová, o culto ao Deus que os tirou do Egito, começa a ser esquecido. Aí Israel então começa a ficar titubeando em dois pensamentos. Quando eles iam sacrificar a Deus,
eles não sabiam se sacrificavam a Baal ou se sacrificavam a Jeová. Eles não sabiam se sacrificavam a Baal ou se eles se dobravam diante do Deus que os tirou do Egito. Agora, Deus precisava levantar alguém para mudar esta situação. No capítulo de número 17, os irmãos vão observar que aparece no cenário de Israel um homem cujo nome era Elias, que significa Jeová é Senhor. Quando Elias aparece no cenário de Israel, ele aparece no cenário de Israel para dizer para todo Israel que Jeová é Senhor. Ora, nós estamos vivendo em época em que as pessoas também estão titubeando em dois pensamentos. Nunca se viu na história da igreja brasileira uma ascensão muito grande de pessoas que correm nos templos em busca de prosperidade. O Deus Mamon, que é o Deus da riqueza, tem sido adorado em muitas igrejas. Nunca se viu em busca da prosperidade pessoas se submeter a coisas horríveis, a coisas que fazem com que a nossa alma venha causar náuseas. Porque esses dias eu estava assistindo uma igreja em que estava vendendo um óleo que na verdade não era um óleo, era uma mistura de petróleo com óleo e pó de ouro, pó de bronze e também pó de prata. Estava vendendo uma pequena porção desse óleo por um valor muito alto. Eles estavam vendendo uma porção desse óleo por aproximadamente R$50. Deixa eu dizer algo para os irmãos: pessoas iam até a frente, compravam esse óleo, compravam uma chave, compravam alguns cartãozinhos, porque eles diziam que esses cartões, que essas chaves e que esse óleo ia trazer prosperidade. Todos nós sabemos que a prosperidade, ela é decorrente da obediência a Deus. Nós só somos prósperos a partir do momento que nós obedecemos a Deus. E a nossa prosperidade não consiste somente em riquezas na terra. Nós sabemos que o nosso galardão está nos céus. Nós sabemos que a nossa procura é pelos céus. Nós sabemos que a nossa morada é no céu. Nós sabemos que a nossa herança é no céu. Eu acredito que você veio aqui esta manhã porque você tem a plena convicção que os céus estão abertos sobre a tua vida. E eu tenho certeza que na sua alma, no seu coração, você tem o desejo de adorar somente a Deus, de glorificar somente a Deus, de adorar somente a Deus. E se você veio adorar somente a Deus e você não está em busca de prosperidade nenhuma, mas você quer os céus, você quer ter comunhão com os céus, você quer ser amigo de Deus, você quer ser como Enoque. A Bíblia diz que Enoque caminhou com Deus, andou com Deus, crente que ora, crente que consagra, crente que jejua, crente que dizima, crente que oferta, crente que lê a Bíblia, crente que medita na Bíblia, crente que pesquisa a Bíblia, crente que anda com Deus, tem intimidade com Ele. Quem tem intimidade com Deus pode bater que a porta se abre. Quem tem intimidade com Deus pode clamar que o céu ouve. Quem tem intimidade com Deus pode esperar que a mão de Deus é estendida. Quem tem intimidade com Deus pode ficar tranquilo que o mar se abre. Quem tem intimidade com Deus pode ficar tranquilo que Deus, Ele ouve a sua súplica. Eu tenho certeza que nessa manhã Deus vai virar o seu cativeiro. Eu tenho certeza que nessa manhã Deus vai mudar a sua história. Eu tenho certeza que esta manhã Deus já está preparando algo melhor para a sua alma. Quando você retornar para sua casa, você vai ter surpresas de Deus. Quando você se preparar para o culto à noite, Deus já vai mudar a sua história, porque Ele é Senhor na sua vida. Aquela irmã, por gentileza, irmã, você que está com os braços cruzados do lado dessa irmã, você, irmã, levante a mão. Isso, a irmã mesmo. Se coloque de pé, por gentileza.
tornou excessiva por um moço no meio da sua família. Deus acaba de me dizer: diga para minha filha que as algemas vai cair do braço desse moço, porque eu vejo esse moço numa prisão. E Deus me dizia assim: diga para minha filha que as minhas mãos salvadoras já estão estendidas dentro da casa dela. Eu não conheço a irmã, eu nunca vi a irmã, mas Deus me dizia que nessa região aqui, ó, a senhora tem sentido fortes agulhadas. Há uma veia do seu coração que está entupida, e o diabo já dizia: ela vai morrer de infarto. Mas Deus acaba de me dizer: diga para minha filha que eu estou controlando a pressão dela. Diga para minha filha que eu estou desentupindo a veia do coração dela. Diga para ela que eu estou dando um livramento de infarto, porque eu sou Senhor da vida dela. Presbítero Fernando, Deus me dizia assim: diga para o meu filho que eu já ouvi a súplica dele. O Senhor me mostrava uma porta fechada, e é na área financeira. Ninguém sabe, mas o Senhor te conhece, sabe que o milagre de Deus precisa acontecer. E esse milagre de Deus vai beneficiar não só a família do irmão, não só os negócios do irmão, como também toda a igreja. Deus me dizia assim: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E eu estou estendendo as minhas mãos e abrindo esta porta. A notícia vai chegar. Eu vejo um telefonema chegando, e o irmão sendo abençoado no financeiro. Deus me dizia: enquanto tu cuidar da minha obra, enquanto tu se dedicar à minha obra, eu vou abrir portas grandes para a sua vida, porque eu sou o Senhor, Criador dos céus e da terra. Escuta, quando Elias ele se levanta no cenário de Israel, no cenário caótico, ele chega diante do plenário de Israel e grita aos ouvidos de Acabe e Jezabel: segundo a minha palavra, não vai haver chuva e nem orvalho. Como Elias andava tete a tete com Deus, cara a cara, falava com ele, tinha comunhão com Deus, a Bíblia Sagrada diz que Deus então fecha as comportas do céu. Durante 3 anos e 6 meses, todos nós conhecemos a história. Segundo o texto bíblico, não choveu em Israel. Ora, como Deus sabia que Jezabel era maligna e que ela estava perseguindo os profetas do Senhor, a ponto de Obadias, mordomo de Acabe, ter que esconder os profetas do Senhor em uma caverna de 50 a 50. Deus vem e fala com Elias: Elias, vai-te daqui, vira-te para o Querite, porque eu já tenho ordenado aos corpos que te sustente. Agora, o mais interessante é que quando Deus fala para Elias ir para o Querite, Deus pede para Elias ir para o deserto. A região em que Elias vai é uma região deserta. Por que Deus não pediu para que Elias fosse para um outro lugar? Elias poderia ter ido para um lugar em que tivesse oásis. Elias poderia ir para debaixo de algumas palmeiras, por que não para Jericó, que é a cidade das palmeiras? Porém,
Deus pede para Elias ir para o deserto. Deixa eu dizer algo para você. Deserto é a escola de Deus. Eu vou repetir para você entender. Deserto é a escola de Deus. É melhor andar com Deus no deserto do que subir no pináculo do templo com o diabo. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo de número 4, que quando Jesus ele foi tentado, ele havia jejuado 40 dias e 40 noites. Ele estava em uma quarentena de jejum, em consagração. O texto diz que então o tentador aparece e o leva até o pináculo do templo. Você sabia que existem muitas pessoas que estão no pináculo do templo, mas foi o diabo que colocou? Você sabia que tem muita gente que é rica, a família tem nome na sociedade, tem muita gente que tem cartão sem limite, anda de carro importado, tem muita gente que é influenciado pelo diabo, por isso que conseguiu uma posição alta. Tem muita gente que você conhece que tem nome grande na sociedade. Tem muita gente que você conhece que se veste com roupa de marca. Tem muita gente que você conhece que tem nome no meio da sociedade, mas foi o diabo que deu o nome. Mas tem muita gente que está no deserto, caminhando, mas foi o Espírito que conduziu. A Bíblia Sagrada diz que quem conduziu Jesus no deserto foi o Espírito de Deus. Eu posso nessa manhã dizer, eu não tenho carro importado, eu não se visto com roupa de marca, o meu sapato não é de cromo alemão, eu não tenho cartão de crédito, mas tem uma coisa, eu prefiro bater no peito e dizer estou no deserto com Deus, do que estar no pináculo do templo com o diabo. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, que se eu virasse você de ponta cabeça, não cairia uma moeda de 10 centavos. Você está passando pelo deserto, mas você está com Deus. Você pode bater no peito nesta manhã e dizer assim, estou com Deus. Quantos estão com Deus no deserto? Levante a mão para o céu e receba de Deus o que eu estou recebendo aqui. Jaricando de Seburia Sericanuchi Sou eu, Deus, que tenho ouvido a oração dessa igreja, porque eu tenho visto o sofrimento do meu povo, tenho visto que há os sinceros na minha presença, que me adoram em espírito e em verdade. Nessa manhã a minha mão de Deus está estendida sobre esta casa. Aqueles que vieram buscar a minha presença e buscar uma resposta da minha parte, levantem a mão em posição de receber. Porque a partir desse momento as minhas mãos de Deus estão estendidas para abrir porta onde não tem porta, para solucionar problemas conjugais, para solucionar problemas sentimentais, para revolucionar pessoas na minha presença. Estou levantando pessoas para fazer a diferença nesse lugar. A partir de agora as minhas mãos de Deus estão estendidas para te abençoar. Assim diz o Deus Todo-Poderoso. Quantos acreditam que Deus está falando? Glorifique, exalte. Interessante. Quando Elias vai para o deserto, Deus já havia falado com ele e já tinha ordenado aos corpos para o sustentar. Pela manhã e à tarde, Elias se alimentava de pão e carne.
Esses dias eu fui pesquisar sobre essa questão, porque eu fiz uma indagação ao texto. Se estava havendo seca em Israel e os corvos eram aves de rapina, de onde estava vindo o alimento para Elias? Pão e carne. Era mais fácil Deus ter enviado um anjo. Por quê? Porque nos céus é fabricado alimento. Segundo os rabinos, o maná que caía para o povo de Israel no deserto era fabricado pelos anjos. Se você analisar o Salmo 78, você vai observar isso. O salmista vai dizer isso, que o alimento era fabricado pelos anjos no céu. O próprio texto que diz que Jesus foi tentado, quando acaba a tentação, os irmãos vão observar que quem prepara o alimento para Jesus é os anjos. A Bíblia vai dizer que os anjos o confortaram. Quando Elias está fugindo de Jezabel, que ele deita-se em um zimbro, os irmãos vão observar que ele recebe uma cutucada de um anjo, e o anjo prepara na brasa um pão para Elias comer. Agora, os corvos eram aves de rapina. Eles comiam carne. Primeiro, Deus ordena aos corvos, porque Deus, Ele caminha, Ele vai adiante de nós, e Ele não anda pela lógica. O nosso Deus, Ele caminha na contramão da lógica. Ele fez os corvos, em primeiro lugar, jejuar. Meu Deus do céu. Segundo, analisando o livro de Flávio José, que foi um judeu que viveu na época de Paulo, que escreveu a história dos hebreus, ele diz que Acabe, escuta essa, Acabe, ele criava aves de rapina, e ele alimentava essas aves de rapina com pão e carne. Escuta, Deus envia aos corvos, ordena que os corvos vá no meio das aves de rapina, pegue pão e carne da mesa de Acabe para sustentar o profeta dele no deserto. Eu vou repetir porque você não entendeu. Deus permite que os corvos vão no meio das aves de rapina, pegue da mesa de Acabe e prepara uma mesa para o profeta dele no deserto. Quando o salmista bate no peito e diz no Salmo de número 23, prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi sabia que Deus é especialista em preparar mesa. Eu não sei a mesa que você está precisando nesse deserto, mas uma coisa eu tenho certeza, isso é profético para a sua vida. Pastor Alcídios Monteiro, tem muita gente que dizia, o cajado já caiu, já acabou, para ele já era, ponto final. Mas o Senhor me diz, diga para o meu filho, que a mesa está sendo estendida, come, bebe, porque é muito grande a sua caminhada. Assim diz o Senhor. Levante a mão para o céu, glorifica, porque nessa manhã Deus está preparando essa. Aquela irmã de preto que está no canto, a irmã, levante a mão assim. Já estou terminando, meus irmãos. A irmã, isso, levante a mão assim. A irmã mesmo. Quem foi que te disse que as suas orações não têm sido ouvidas, minha serva? Na sua limitação, eu tenho ouvido a sua oração.
Eu tenho estado presente no seu leito, quando nas madrugadas tu tens perdido o sono, dizendo: Senhor, salva. Senhor, eu não aceito afastado dos meus caminhos. Eu tenho visto as suas lágrimas e ouvido a sua oração, minha filha. E eu já estou decretando a sua vitória, porque eu sou Senhor da sua vida. E esses remédios que controlam a pressão, podem ficar tranquila, porque eu mesmo estou controlando a sua pressão na manhã desse dia. Eu sou Senhor da sua vida. Eu tenho contemplado a sua aflição. E tem uma coisa: a sua vida financeira, aqueles papéis que precisam ser assinados, que estão na justiça, eu já estou assinando a seu favor, porque eu sou Deus que assina a vitória do meu povo. Escuta, já estou terminando. Quando Elias chega no Querite, e o Querite era um riacho que desaguava no Jordão, Elias se depara com um riacho de águas límpida, cheio de arbustos, e esses arbustos faziam com que Elias ficasse debaixo da sombra. Elias observava também que no meio dos arbustos próximos a esse riacho havia flores. Eu tenho duas mensagens proféticas para terminar essa mensagem. Segunda coisa que eu consigo observar em Deus levar Elias para ser sustentado por ele naquele deserto e beber água daquele ribeiro. Duas verdades eu consigo extrair desse texto. Primeiro, o significado de querer significa cortar. Deus estava moldando, trabalhando na vida de Elias, cortando, deixando Elias do jeito que ele quer. Deus, ao te levar no deserto, ele te leva no deserto para deixar do jeito que ele quer, da forma que ele quer, para falar o que ele quer, para andar conforme ele quer, para pensar conforme ele quer. Você não é dono do seu nariz. Tem muita gente que por anos que tem na igreja, bate no peito e diz assim: eu faço o que eu quero, eu penso como eu quero, a igreja eu dirijo da forma que eu quero. A igreja é de Jesus, quem manda nela é Jesus. Jesus está te colocando nesse deserto, sabe para quê? Para trabalhar em você, para você pensar como ele pensa, para você ouvir o que ele quer que você ouça. Ele está trabalhando em você. Aleluia. Quando Elias bebia da água do ribeiro, poderia se alimentar do pão e da carne, ele podia descansar em meio ao deserto, debaixo dos arbustos, que fornecia sombra para ele. Se eu estivesse no seu lugar, eu já estaria dando glória a Deus. Eu vou repetir para você entender. Elias podia comer o pão que Deus lhe dava, a carne, beber do ribeiro e descansar debaixo da sombra do arbusto. Sombra na Bíblia, lá vai a primeira mensagem profética direta para a sua alma. Sombra na Bíblia é símbolo de proteção. Prova para mim, pregador, eu provo. Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor está me dizendo agora: diga para os meus filhos, descanse debaixo da potente mão de Deus. Descanse debaixo da proteção dele. Vai haver proteção para sua casa, vai haver proteção para os seus negócios, vai haver proteção para a sua família, vai haver proteção para o seu ministério, vai haver proteção para a sua vida. Descansa.
Segundo, ele podia observar no meio daqueles arbustos, à beira do Querite, flores. Flor na Bíblia é símbolo de vitória. Eu vou dizer algo para a sua vida. Já é hora nesse deserto de você receber a sua recompensa. Elias olhava para aquelas flores e ele dizia consigo mesmo: o Deus que eu sirvo é o Deus que me proporciona em meio ao deserto momentos de bênção e de vitória. Eu quero profetizar mais uma vez sobre a sua vida. Salmo de número 91, verso 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Se prepare, porque o ano de 2014 é o ano em que você contemplará a mão do seu Deus trabalhando para te dar vitória,